escuridão é essa? Ela ia se diminuindo e se diminuindo. Diminuindo e diminuindo. E cada vez mais se diminuindo, cada vez mais. Ela ia ficando bem mais fraca. E a gente conseguia levemente ver uma cena. Era naquela mesma região que comentamos hoje cedo. Mas dessa vez a gente se declara com dois personagens completamente desconhecidos aqui na nossa história. Eles são... Quem eles são? A gente não sabe os seus nomes, mas podemos saber o que está acontecendo com eles. No lado direito havia uma criatura quase 3 metros de altura. Era grande, enorme, largo e poderoso. Destemido e muito corajoso. Ele parecia estar em uma instância, uma pose, é como se estivesse incorporando toda a coragem que ele tinha. Atrás dele havia apenas um enorme deserto. E do outro lado havia, de certa forma, uma mulher, se é assim que podemos chamar ela, se não tem nenhuma ofensa para a gente chamar. Era tão forte, não tamanho, mas a formação muscular dela era surpreendentemente equilibrada e bem manuseada. Oi, Trio, já acabou de começar. Calma aí, eu posso. Não, acabou de começar, basicamente só tô narrando essa mensagem. Acho que ele quer convidar o Mary pra ouvir. Ah, tá, pode sim. Só pede pra ele ficar mutado. E neste momento, onde essa mulher, com essa formação de esse corpo perfeito e muscular, além de uns dentes afiados, um sorriso esplêndido, os dois tinham olhos característicos por não terem um X ou qualquer forma, era apenas um vazio branco. Atrás dela havia uma fumaça, não era uma fumaça ou uma massa, era apenas uma sombra enorme. Aquela sombra passava um sentimento de terror e, como pode dizer, todos os sentimentos negativos que você poderia pensar, mas principalmente fome. A única que estava entre a beira da escuridão e dessa luz, o que eu posso dizer além disso tudo é que enquanto eles estavam ali parados, demonstrando toda a pose e distância deles tipo assim, não deixa nenhuma... Eles não vão se deixar se abalar, não importa a tendência que esteja do lado. Em cima deles aquela mesma coisa que a gente comentou das outras vezes. Sim, acima deles. De alguma forma aquela coisa ainda conseguia ver eles. Se alguns não se lembram, era basicamente essa sombra enorme que havia uma luz no meio. Estava em cima deles. Ela era enorme, de forma que não era possível ver. Ela era só um telhado gigante, mas ela estava em cima deles. Era um telhado enorme, que não podia se ver as pontas de tão longe, de tão grande que ele era, assim, de largura. E bem,
seu nível, às vezes quando vai lembrar que eles estão com ele, porque senão acho que ele não consegue ver essa calma. E se é que tu tem que mandar o convite, né? Porque não dá pra O convidar. texto não consegue convidar? Ninguém consegue. Vixe. Fala pra ele que eu mandei o convite pra ele. Bem que o Mary ficou offline. Ah tá, fala pra ele que eu mandei o convite, qualquer coisa. Que eu não... Tá, mano. Enfim, Pera, você mandou o PV dele? mandei. Tá bom. E assim, eles começavam a grunhir, porque a comunicação deles era... Não era possível se entender como chama comum. É uma comunicação entre eles. Era algo como... Isso, enquanto a outra era mais... E atrás dela havia um monte de... E nesse todo tumultuê e gritaria, o que a gente poderia saber é que o ser da direita, que eu posso dizer pelo menos que é do gênero masculino, ele estava dizendo: não tomará essas terras, senhorita. Caso queira um combate, terá que enfrentar o meu amigão aqui, já que é ele que impede de conseguir fazer tudo isso, não é? Então cai fora. Tudo bem? Já a moça da esquerda, que não parecia demonstrar apenas glamour e, de certa forma, ela parecia achar aquilo completamente hilário. Como você é engraçado, não é? Qual foi o nome que te deram mesmo, pirralho? Ah, é. 7. Pois bem, por respeito de ter coragem de aparecer aqui na minha frente, eu vou permitir ouvir o seu próprio nome na minha voz. Mas, depois do que vai ocorrer aqui, você vai querer nunca mais ter aparecido na minha frente. E, neste momento, o que dava para se deparar era que eles começavam a engajar um no outro, onde primeiramente a moça ia se aproximando nele, e antes que ela se aproximasse, ela gritava para aquela coisa que estava atrás dela: não se metam nisso! Esta batalha é minha! E ela pulava na direção dele e se agarrava como se fosse um verme. A forma corporal dela se mudava completamente. Ela era humanoide. Eu posso até mostrar aqui o design dela pra vocês. Me dá só um instante. Onde é que ela tá? Onde é que ela tá? Onde é que ela tá? Aqui. A forma dela é assim. Ela é um ser humanoide, né? Com as pernas extremamente finas e essa vestimenta com garras afiadas e uma boca extremamente afiada também. Fica saindo essa certa forma de fumaça do corpo dela. Enquanto isso, o ser que ela se direcionou chamou como Set, né, que foi o nome que ele recebeu, não por ela exatamente, mas por outros por aí, onde é que ele está? Aqui, essa é a forma dele. Só vamos ignorar aqui o rascunho aqui embaixo, tá, galera? Deixa eu até tirar isso aqui. Ih, caralho, ele perde o cabelo, viado. Enfim. Essa é a forma dele. Bem musculoso, né? Forte. Então, ela deve ter mais ou menos uns 1,70 m. Ele deve ter quase 2,80 metros por aí. Então, ela é muito pequena comparada a ele, né? É isso. Quando ela pula na direção dele, ela vira como se fosse aqueles vermes que se alimentam dentro do corpo humano, sabe? É literalmente um verme, uma minhoca assim. Ela só é uma minhoca muito grande que pula na direção do Set. E o Set, sem preocupação nenhuma, ele abre a boca, e a boca dele abre de uma forma extraordinária. Tipo, fora da compreensão humana, vamos dizer assim, né? Tipo, a boca dele, apesar de parecer uma boca comum, né? Assim, que, tipo, ele tem essas
preços e tudo mais, mas ela abre muito, tipo, ela abre muito. Tipo, se alguns, não sei se todos vocês que viram, mas tem uma cena do Sukuna com a Anjinha. Sem dar muito spoiler, mas ele abre muita boca na hora que vai morder ela. Tipo, muito. Não vou dar muito spoiler, mas tipo, ele vira um bocão. Pra quem viu, sabe. Mas enfim. E na hora que ele faz isso, ele tenta engolir ela. Ela, mesmo estando no ar, ela tem muita flexibilidade no corpo dela, mesmo ela consegue mexer o corpo dela no ar. E ela desfere com a cauda dela, porque ela vira uma serpente, né, gigante. Ela dá uma chibatada na cara do Seth e empurra ele assim pro lado, tipo. Nem mexe, tipo, nem machucou ele, ela só deu uma chibatada, mas apesar de ter sido no rosto, mexeu o corpo todo dele. Ela cai dentro do chão e ela entra no solo. E ela, tipo, ela fica muito. Apesar. Ela entra no solo, ela desaparece pro Seth. Pra gente ela tá visível, né? Porque a gente sabe onde ela tá. E muito rapidamente, questão de segundos, ela tenta dar um ataque por trás do Seth, fazendo a forma dela física voltar ao normal novamente, como uma humanoide. E ela usa os braços dela para se apoiar no chão e fazer como se a perna dela fosse uma ponte para frente, como se ela fosse usar os dois pés para acertar o Seth. Sendo que os pés dela são, como eu tinha dito, afiados. Então ela, nessa hora, o Seth, por ele ser... Ele é muito forte, mas ele não é tão reativo assim, ele não consegue reagir tão rápido. Ele não conseguiu reagir a tempo e isso perfurou o pelvis dele, né? A parte do pelvis, que é a parte da nossa cintura mais ou menos inteira, e atravessou. Deu pra ver muito líquido dele caindo, dessa essência preta dele caindo. E na hora que ele toma isso, ele dá um gritão de dor, tipo, enquanto as criaturas ficavam rindo, né? As criaturas daquela sombra gigante. Olha que panaca! E ela... Então foi isso que você aprendeu lá, Seth? E ela levanta o corpo dela igual literalmente uma bananeira. Enquanto as mãos dela estão no chão, a perna dela vai lá pra cima e o Seth vai pra cima junto. Mesmo ela sendo muito menor, ela parecia ser muito mais forte que o Seth. E quando ele vai lá pra cima, ela fica mexendo as pernas dela, perfurando o pelvis dele, ela fica mexendo, então ele vai caindo pra baixo. E ela vai unir, ela quer unir as pernas dela no pulso, tipo, ele vai virar um X, literalmente, porque ela perfurou o corpo dele. O Seth, nesse momento, só dá pra perceber, ela não havia percebido, porque ela tava rindo junto das criaturas. Mas a forma do corpo do Seth ali na cintura estava voltando a se recosturar. Nessa raça deles, eles têm uma regeneração muito evoluída comparada dos Xenos, que é uma regeneração muito forte já. Mas a deles é a nível que acontece momentaneamente, tipo, acontece ali no momento. Dá pra ver os laços musculares se reconstruindo na hora. E ele não se reconstrui da forma normal, ele reconstrui em volta da perna dela, basicamente. E quando ele faz isso, ele vai reconstruindo e fazendo as pernas dela se separarem, basicamente. Faria com que o corpo dele se separasse no meio, né? Mas ele foi reconstruindo no meio pra ficar normal e separando as pernas dela pros lados. Indo pros dois lados do... Como é que é? Onde é que é essa parte aqui? É a cintura. Ficando dos dois lados da cintura dele. E ele tá no ar. Na hora que ela vai soltando, porque ela vai perdendo o equilíbrio querendo ou não, ele só cai em cima dela, tipo, de costas, assim. Ela literalmente cai em cima dela de costas. Cadê? Deixa eu botar aqui. E ele vai fazendo novamente uma mudança corporal, né? E vai fazendo as costas dele se separarem e começar a laçar em volta do corpo dela. Tipo, como se fosse literalmente aquela cena do Carnificina e o Venom, tipo, onde tá os dois se juntando, tá ligado? Aí ela tá, tipo assim, de barriga pra ele. Ela tá literalmente como se estivesse encoxando ele, tá ligado? Ela tá de barriga pra ele e ele tá amarrando ela pelas costas dele. E ele vai arrastando ela pra frente. Ele vai arrastando ela para cima, tipo, levantando. Ele vai levantando ela. E ela fica, tipo, tentando empurrar ele. Solta seu...
E ele tá tipo, cara, isso é um negócio que ele. Como eu posso explicar aqui? Não é um negócio muito fácil de fazer, apesar da raça dele poder fazer isso. Isso daí é uma coisa crítica pra ele, que ele não. É um negócio que ele deveria ter, como posso dizer, ele deve ter tido muitas experiências pra ter um corpo tão versátil assim em mudança, tá ligado? Tipo, ele tem que ter muita experiência e proficiência com a mudança no corpo dele. E na hora, ele só simplesmente tenta, ele coloca os braços pra trás, porque ela tá amarrada nas costas dele, né? Ele coloca os braços pra trás, os dois braços assim. Imagina que, gente, vocês estão colocando o cotovelo pra cima, então o braço você vai pra trás. E as mãos ficam atrás da cabeça. Ele coloca as duas mãos dele na cabeça dela, porque ela tá amarrada atrás dele. E ele fica forçando a cabeça dela pra arrancar. Desculpa, perdi a emoção, mas enfim. Ele só dá um gritão tipo. E vai gritando, e ela vai simplesmente entrando em tipo, em desespero, tá ligado? Ela completamente entrou em desespero. E nisso, ela só se vê em uma última opção, vamos dizer assim, né? Uma última opção, enfim. Que é, literalmente, desmanifestar o corpo dela por completo, se transformando, se explodindo. E nessa hora que ela explode, o corpo do Seth é basicamente empurrado pra frente, né? Isso já deixa ele muito cansado. O corpo dela vai se formando novamente, né? Porque ela tem um controle muito do corpo dela nessa questão, mas ela, como pode dizer, tem essa vontade de isso, mas ela não se deixa descansar por causa disso, tipo, ela não vai deixar o Seth simplesmente parar. E bem, nesse momento, cadê? Caraca, só um minutinho. Ai meu Deus, não, eu cliquei stop, não é pra clicar stop. Nesse momento, ela vai novamente para cima dele, né? O que ela quer fazer, pelo que o Seth percebeu, tipo, ela tá tentando usar algum ataque, tipo assim, de destruir ele por completo. Todos os ataques dela, por vista, tipo, é um ataque realmente pra matar. Então, ela vai se aproximando e o derramo da noite. Oh my god. Ela tá numa forma meio andando como se tem 4 patas, tá ligado? Pra tentar pegar um primeiro gatilho mais rápido, basicamente. Como se fosse um pulo de uma cabra. E nessa hora que ela pula na direção dele, o Seth ele só desfere tipo um soco dele da direita pra esquerda, igual ela fez com a chibatada que lançou. E lança ela, tipo, pegou ela não pelo pulso, pegou ela mais ou menos do lado do peito, onde fica o sovaco, basicamente, porque o braço dela tava meio aberto na hora que ela foi pular, né? Só que foi um momento que o Seth conseguiu reagir muito rápido. E aí ela se segurou na areia. Você acha que esse jogo Você acha que essa sua força é algo comparado com o que eu posso fazer? E nessa hora, o Seth ele não diz nada, ele apenas faz um grito. Parecia um grito meio de choro, sabe? Um rugido meio de choro de. Ela ficava meio. Não sei se você tá falando de uma criatura, mas. Garoto. E nesse momento, o Seth dava esse grito, o chão tava dando uma leve tremida. E apesar daquela, da moça, né, saber que eles tinham algo acima deles, ela não sabia que aquela coisa certamente estava vendo eles ou reagindo a momento, sabe? Que ele poderia ouvir alguma coisa. Mas
7, que continuava gritando com voz alta, gritando, colocando o grito dele era tão alto que as coisas que estavam atrás dela começavam a colocar no ouvido. Ele era muito alto. E só começava a vir uma luz na direção dele. Que ia aumentando a força. E tipo, no momento que a luz estava fraca, ela tentava desviar, ela ficava muito forte. Tava com aquele rostinho meio... aquele rostinho positivo, tá ligado? De que, tipo, deu tudo certo. Colocando as mãos nos joelhos, né? Tipo, meio agachado assim, sabe? Colocando a mão no joelho pra descansar. Bem ofegante. O que foi? Minha mãe. Por acaso, a senhora não gosta de tomar um sol? E ela continuava gritando. E ela gritava. E ele ia se aproximando. Eu aprendi algumas coisas quando estava fora da Alcateia. Espero que aprenda a sua lição quando o verão mais tarde. E nesse momento que ele dizia isso, junto, os gritos dela, antes parecia só que o corpo dela tava queimando, sabe? Como se tivesse um bife assando numa frigideira, tava só uma fumaça saindo. Dava pra ver que as mãos dela estavam virando grão. E ela ia se regenerando, o braço dela virando grão, virando grão. Só que ela ia voltando, ela ia regenerando e voltando. E ela ia caindo no chão porque as pernas dela também iam. Eles aproximando e dava pra ver que a Alcateia, aquelas criaturas estavam, a sombra estava indo pra trás, e eles estavam indo pra trás de medo. E na hora que eles estavam indo um pouco pra longe, ela se virava, fazia muita força pra se virar e dava um grito ela dava um grito enorme pra falar: seus covardes, venham dar sua vida a mim! Começava a dar um grito, não era um grito qualquer, era um grito apenas alguns que puderam sair para poder contar a história. Normalmente eram heróis ou reis, poucos, muito poucos. É um grito que é conhecido como o chamado, de certa forma. Apenas em alguns casos porque quando essas criaturas elas quase não se sentem obrigadas a obedecer ela. E na hora, elas vão com uma sombra na direção dela. Eles vão dispensando toda a forma deles, se juntando indo na direção dela. E nessa hora, ela ia aumentando de tamanho, aumentando, só que ela ainda ia diminuindo, ela ia se desfazendo. O Seth, ele percebeu isso, só que quando ele percebeu isso, ele tentou o Seth mais aproximar. Ela conseguia fazer força suficiente no braço dela na direção do Seth. E a única coisa que ela conseguia agarrar no dedo da unha dela, a unha do dedo dela, era o braço do Seth. Que nesse momento ele já se desfazia, porque ele não podia ser puxado. O que ele não esperava é que era isso. Então ela pegava o braço do Seth, ela corria no instante. E o corpo dela começava a, de certa forma, o preto do corpo dela começava a ter várias cores, como se ela estivesse evoluindo.
ela começava a fazer um som muito estranho, de tipo de zigue-zague. Tipo... Ela tava evoluindo, basicamente. E aquele olhar de dor virava um olhar de sorriso, onde ela dava um grito que o Seth, infelizmente, reconhecia o que ela estava falando. Ela havia conseguido fazer com que aquela a luz nela. Simplesmente, ela tinha e aquele laser, aquela luz indo na direção do Seth. E o Seth ia se aproximando muito rápido. Mas aquele negócio ia indo na direção do Seth, Você vai se arrepender, pirralho, quando eu voltar à minha forma normal. Eu vou te devorar e vou controlar a residência. Eu vou controlar e vou me alimentar dela. E depois de Narx. E depois, gente. E o Seth só tava com um olhar de desespero. O laser não era rápido o suficiente pra pegar ele, mas ele ficava gritando pra criatura parar de ignorar ele. Mas simplesmente, o que ele chamava de amigo, não conseguia mais ouvir a voz dele. E o Seth ia correndo. Infelizmente, ele não pôde derrotar aquela mulher que ficava apoiada no chão, com os cotovelos no chão. Cotidiano, basicamente. E bem, o que eu posso dizer, né? O que era mesmo que estava acontecendo? Ah, é. Maxfield McCoy. Ele havia acabado de ser salvo, não era? Acabado de ser salvo pelas mãos de sua... Eu poderia dizer que a sua melhor amiga? Qual era o nome dela mesmo? O nome dela era... Qual era o nome daquela garota? Ashful. Ashful. O nome dela era Ashful. Essa situação onde alguns não podem saber, mas o Maxfield havia acabado de ser escolhido alguns episódios atrás para poder ser o próximo herói. O herói é escolhido por nada mais, nada menos que o olhar de Shin. É uma forma de saber aquele que é um escolhido, alguém que pode de certa forma contribuir algo maior. Ele estava nesse santuário onde emitia uma luz em uma direção. Essa luz vinha do único ponto que aparece o sol na região de Sim, na pode aparecer o sol no continente de Índias. Aparece o sol só nesse A jornada... Então, bastante, mil perdões. Acho que tocou a playlist, mano. Acho que é essa aí.
Susceptem. Enfim. E na situação toda, o Shroud. Quem havia, né, nessa situação? Havia o Max, o Shroud e Shara. Shroud é o conselheiro e Shara é a princesa. O Shroud, ele havia levado o Max para esse santuário e a princesa apenas acompanhou, que é a Shara. E o Max estava prestes a ouvir o chamado dele, que sabe como o Shroud ele tinha que se falar com o som para entender o que era o chamado dele. E antes que ele pudesse ouvir, a Amix, a general de cabelo vermelho, chegou para tentar impedir esse acontecimento. Ela não quer que ele se torne um herói. Porém, o Max não gostou dessa ideia de ela interferir em tal vocação. Além de que a princesa e o Shroud pediram para que ele parasse ela. Mas, apesar de todas as forças, não todas, né? Não podemos subestimar o Max, mas pelo menos as forças que ele demonstrou durante essa luta, ele não foi exatamente o melhor oponente para a Max nesta ocasião. Então, ele havia sido derrotado, estava sobre os pés dele, enquanto a Max pedia para os outros se retirarem, já que ela iria destruir esse santuário. Mas em um momento de desespero, a melhor amiga de Max chegou e utilizou um resto de sangue que ela havia da Amix, já que a Asfor tem um certo conhecimento com voodoo. E a Asfor já trabalha com a senhora da Amix há muito tempo. Então, algum momento, em um deslize, ela pode ter guardado esta quantia. E quando ela usou essa quantia, ela conseguiu fazer com que a Amix se paralisasse, basicamente, perdesse o movimento dos próprios membros. Ela ainda tinha consciência e estava conversando, porém, ela não conseguia se mover direito. O corpo dela parecia estar completamente eletrificado. O Max, ele já poderia se soltar dos pés da Amix. Ela estava do lado dele, havia caído do lado dele. E o Shroud já estava bem... ele já estava consciente. Aqui do nosso lado nós temos nada mais, nada menos que Max Field. Olha ele aí. E a música, obviamente, acabou já que, né? Eu odeio Oh my God. bot. Cara. Mano, what the fuck? Bora tá tocando música pra vocês? Agora tá. E tá bem baixo pra mim, né? É Mas só enfim, um pouquinho. Mas vai aumentar a música. voltou. Tá. E bem, o Max tá bem desgastado já que o escudo dele quebrou, né? Ele tem que recuperar. Tá em Não tudo lá. Não só isso, mas ele tá com uma náusea bem fodida, já que ele foi pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E, de certa forma, os ataques da Amix, eles têm uma pressão que mexe com a sua própria essência mágica. A essência, tipo, como você nunca lutou com ela muito diretamente, assim, um combate muito a sério agora, a sério até agora, quando você levou os golpes dela que estão, de certa forma, incorporados com magia junto, a magia dela, quando ela tocou na sua, junto no golpe físico, fez a sua magia toda desbalancear, sabe? O seu corpo tá muito separado, tipo, em um local tem uma fonte maior, outro local tem uma fonte menor, você tá com uma náusea bem forte. Não impeça você de andar, mas você tá bem enjoado. Mas com o torrendo dela, alguns membros do seu corpo, principalmente o peito. A costa, pelo amor de Deus, né? O tronco dele, ó. Os músculos incomodam bastante. E você, cara, você não consegue se levantar. Você só vai e usa o cajado pra engatinhar, o cajado não se apoiar. E neste momento onde o Shroud recapitula ali a situação, ele fica. Mas o que está acontecendo? O que eu perdi?
O, pelo visto ele quer falar. o Max, ele provavelmente no momento que ele percebia que, tipo, dava pra ele, tipo, sabe, já se arrumar um pouco, porque puta merda, que posição merda, hein? Ele tipo, trazia o cajado de volta de perto dele mesmo. E usando como se fosse realmente uma bengala dessa vez, não como um cajado. Ele se apoiava com uma mão, tipo, limpando um pouco do sangue que saía da boca dele, porque a boca dele deve estar cheia. É. E bem, neste momento a Cher Enquanto parecia. ele tava, tipo, encurvado, sabe, Uhum. se preparando. É, Ele tava em silêncio. o Max ele provavelmente não vai falar, né? Porque ele tá só o pó da rabiola. A Cher que estava completamente desesperada com a situação. Ela nem tava mais aqui, ela tava provavelmente aqui, tá ligado? Na hora que ela percebeu que a situação se reverteu, né? Onde a Amix meio que perdeu, ela ia se aproximando pra ir na direção do. Ela desviava do Shroud, ignorava completamente as Spore e ia pra perto do Max. Ela tentava ajudar ele a se levantar. Maxfield não parecia muito, tipo, contente com tipo, ajuda. Ele só tava, tipo, me dá um tempo, um minuto. Ela se desaproximava, né? E na hora que o Shroud apertou daquilo e já se desaproximou, as flores diziam: bem, apóstolo, conselheiro, qual é o seu nome mesmo? O Shroud ele ficava com o rosto de tão resignado. Nossa! Shroud, a Spore dizia, vamos dizer que a sua general, né, tão confiável general, sem nada pessoal, tá assim, a Amy já ficava com o rosto bem ranzido por ter ouvido a palavra senhorita. Para ele perdeu o controle e acabou fazendo algo que não deve ser feito. E o Shroud ficava com o cara. O que acontece com os barões e generais e donzelas? O que eles fazem com suas frotas e decisões não é culpa da família real. Não acho que esse peso deveria cair sobre mim. As flores chegavam. Então, você quer dizer que está sobre a nossa direção poder decidir o que vai acontecer com a senhorita Amix? O que você sugere? Eu nunca achei que fosse poder falar isso, mas... Senhorita Amix, você está presa. A Amix ficava com um olhar e a Cher ficava com outro olhar de... Não, você não pode prender a Amix. Ela simplesmente se... Cadê? Onde é que tá a Cher? Ela se aproximou. Você não pode prender ela. Ela já fez um monte de coisa por nós. Garotinho, sai de perto, por favor. O que acontece ou o que não acontece com a guarda, como o seu próprio apóstolo, lá no fundo ele falava: conselheiro, conselheiro, ele disse que acontece com o poder militar é de certa forma nosso, é nossa culpa. Então o que acontece com ela não é problema seu, você apenas dá ordem na gente, mas se acontece alguma consequência, pelo visto vocês não querem arcar, não é? Concorda comigo, Mac? E agora, Mac,
como eu tinha dito nos outros 2 últimos episódios, sempre Eu te odeio, eu te odeio, eu te você vai odeio. ter a decisão. Você vai apoiar a Shine e não apoiar a prisão da Amix, ou você vai apoiar a Ashfur e apoiar a prisão da Amix. Nisso você vai estar dizendo que, no caso, a culpa seria da família real, pelas consequências dos erros da Amix nessa situação. O que faria com que, sabe, provavelmente até o seu cargo, né, de professor ficaria mais feio e tudo mais, né? Não só também a princesa, o príncipe seriam prejudicados, o Shroud, a sua rotina seria prejudicada. Já como o que acontece com se for culpa do cara militar, não vai te afetar tanto, basicamente. Não vai te afetar tanto, já que hoje em dia você não trabalha mais tanto com a aventureira. Vai ficar tudo bem. E a princesa, o príncipe e o Shroud e o rei Ramin são pessoas que você certamente deveriam ser devoto. Não vão te prejudicar. Escolha, Max. Tem a opção de eu não opinar? Porque eu já tô meio fodida. Então, pô, me dá um desconto, velho. Literalmente ele não consegue nem falar. Bom, nesse momento você vai demonstrar nenhuma reação? Nem fala? Não, nenhuma reação. Ele provavelmente só estaria se apoiando um pouco, tipo, no cajado, que provavelmente já se tornaria mais um cajado mesmo. Enquanto, tipo, ainda tava limpando os machucados da barriga e das costas dele. Então. Não parecia esboçar nada, ele só tava pensando na situação, tipo, muito intensa pra ele. O Shroud, quando ele via, né, como o estado, que ele não tinha visto o estado do Max até agora, ele ia se direcionando assim de lado, com bastante respeito, não se aproximando de ninguém. E ele se aproximava do Max, mas não invadindo a área pessoal dele, sabe? Aquela distância de 5 metros, sabe? 2 metros. 5 metros, 4 metros por aí. Teoricamente do pessoal é 2 metros, 5 metros aí Parece que vocês estão sendo grosseiros com o Sir Maximus. Ele está numa situação de fraqueza, onde acabou de receber golpes que deixaram gravemente ferido. Então, podemos reconsiderar essa decisão para depois e apenas manter a situação e também a decisão da senhorita Amix e a General Amix. Sinto muito, Amix. A Amix nem falava, né? Ela pela primeira vez ela respondia alguém nesse tipo de comentário. Podemos deixar isso pra depois e manter por enquanto embaixo da rotina. Mas claro, primeiro, Sir Max, você por acaso conseguiu ouvir uma palavra? nem sei se ele tocou na árvore. Ele tinha tocado? Ele tinha tocado, mas não ouviu nada. Ele olhava pro Shroud e ele ficava tipo... Caso você não consiga falar, você apenas pode concordar com a cabeça, que pra mim aceitarei perfeitamente, não será grosseiro. O Max só, tipo, fazia um não com a cabeça lá. Parece que não foi. Shin não comete erros. Ela não existe coincidência. Por quê? Por quê? Bem, eu acho que Sir Maxfield merece um descanso. Podemos tentar novamente amanhã. Talvez ela queira um tempo, sabe? Até... Dava pra ver que a Cher tava bem paralisada ainda com a situação e ela não parecia nada feliz com as flores. Tipo,
apesar de estar bem, ela estava angustiada, sabe? Ela não sabia exatamente como consertar aquilo. Ela não queria que a Amix fosse presa. Ela estava muito triste por você estar totalmente machucado. E ela ainda estava putaça da vida por aquela... Vai, fala. Que palavra ela poderia dar pra Asfu, mas Plebeia. essa plebe chegar aqui e querer dizer alguma coisa. Mas ela não disse nada, ela apenas fazia. Tá. Acho que. Max merece isso mesmo. E a senhorita Amix também merece. O Shroud olhava pra Shirley. Minha princesa, eu acho que, por enquanto, a General Amix deve ficar em um quarto provisório que impeça dela fazer qualquer tipo de ação que poderia envolver um desastre. Mas não é uma prisão, é um quarto bastante confortável aqui. Temos aqui um castelo. Se quiser, caso não confie em minhas palavras, você pode vir comigo quando for levar. Agora, eu agradeço a... Ele olhava pra Asfur, pra essa guerreira. Essa guerreira ter aparecido em um momento tão crucial para decidir o destino do mundo, já que, como ainda temos o santuário, o Sir Maxfield ainda pode se tornar um herói. E ele olhava para o Maxfield. Bom, gostaria de se retirar, Sir Maxfield. Eu posso te ajudar a descer a escadaria. Eu tenho uns truques que poderia levar-nos lá para baixo sem você precisar descer aquelas escadas. Se me permite, claro, utilizar. Não. Era notório que o Maxfield não tava, tipo, prestando atenção em nada que tava ao redor. Sabe a situação quando você tá meio peixe? Só que a situação peixe não é porque ele tava, tipo, lerdando, mas porque ele tava olhando, tipo, fixamente pro cajado. Como uma forma de suprir ou diminuir a sensação de tudo que dá ali sensações ruins, como dor, desconforto, sabe? E o cajado olhava para ele. Bem, quando o Max não demonstrou nenhuma reação, a única coisa que o Short pode presumir é que ele talvez. Ele olhava para a princesa, então, já que eu não recebi a permissão do Sr. Maxfield, princesa, eu posso utilizar nosso transporte rápido, já que eu tenho certeza que da forma que estamos, da forma que eles estão, eles não vão conseguir se locomover. Acho que só dava um grito assim, tipo, não é um grito, né? Só leva a gente logo, Short. E tira essa garota daqui. Ela olhava para os Ué? O que você disse? Na hora que ela ia dizer uma palavra, tipo assim, a frase, ela basicamente via, né, que a Amix, o Shroud tava olhando pra ela e ela, a Cher, tava olhando pra princesa. Eu sinto muito se por acaso eu te incomodei. Tudo bem. Eu gostaria que virássemos, de certa forma, as amigas, já que eu sou a melhor amiga do Mac. E ela olhava bem próxima da Shire. Ai, ai. Eu sou de calma. O Shroud, ele nem, tipo, se importava, ele só dava um estalão de dedo assim. E vocês, basicamente... Como posso explicar, Max? Era como um piscar de olhos.
você estava em outro lugar. Mas não foi um teleporte, ou como se você tivesse ido até lá como um specs, ou coisa do tipo. Você sentia, Max, como se você ainda estivesse caminhando, sabe? Só que você vê como se fossem fotos. Você vê a escadaria, você vê os quartos, no caso quarto não, você vê os corredores, e você estava caminhando, e você conseguia também ouvir você tossindo, cuspindo sangue, e ouvindo bem lá de fundo, tipo, não sei o que eu vi com isso, peço pra alguma enfermeira limpar depois, alguma enfermeira não, perdão, uma empregada. Você ia caminhando. Era como se o seu corpo estivesse andando por si só. Você não controlava você, mas você via tudo aquilo. Famoso em coma. Mas Alucinando mesmo. aquela situação era interrompida, porque o Max, de certa forma, ele voltava para a realidade novamente. O que seria? Isso aqui dava pra ver que você voltava pra realidade e a Jaer estava do seu lado. Ela estava até que bem próxima de você, porque ela parecia bem irritada com o que ela ouviu, né? Mas acho que não podia se aproximar de você, você é a princesa. Ela é a princesa, né? Você e enquanto ela estava meio que, tipo assim, ela estava muito próxima de você e também ajudando você a andar. E você não lembra de ter andado, mas você lembra, você andou. Eu andei, mas eu não lembro, mas eu vi eu andando. Então você viu, só que aquela náusea ainda não tinha passado muito, mas ela tava um pouco melhor. Você já conseguia formar palavras, sabe? E você não tava mais cuspindo sangue, a sua boca já tava bem mais limpa, tava com aquele gosto ainda. E a Ashfur, ela foi obrigada a manter metros de distância de você. Que? Ordem da princesa. Caralho! E o Short estava ajudando a carregar a Amix. Só que nessa hora, vocês eram interrompidos. Não, Só que, não, Deus! como eu havia dito, você já conseguia ver normal, só que ela não tava mais tremendo sua visão. Ela tava, tipo assim, tava várias coisas, sabe quando você vê uma pessoa em vários clones, assim, sabe? Porque só a visão Frames. é frames, só que vai tudo se juntando. E aí você tava vendo aqueles seres, eram 4, não, 3, 2, 4, 5. Ai. Ia se formando. E você via um rosto de primeiro bem familiar. Calma aí. No way, Deus! Você via um rosto bem familiar. Era não esqueci. Oh my god! Ai! E nesse momento, a Ana olhava pra você e falava: e dava pra ver outro rosto bem familiar que era muito maior que a senhorita Emma, que colocava a mão no cotovelo dela, não, no ombro dela, impedindo dela ir na direção do Max. Era a Lauren. Max Lauren. Max Lauren. Nós chamamos ela de Lauren. Ela é muito mais alta que a Emma. Não, irmã. Não é momento para isso. Você sabe o que aconteceu. Ela olhava pro Max e vejo que cresceu, não foi? Uhum. Eu imagino que foi o evento. Não é? Eu não direi isso, mas eu não sei. Assim como
forma que a cabeça do Max surgiu, da Cher também surgiu uma dúvida. E como você sabe que a gente tava lá? Por que você não foi ajudar a gente? Pelo visto, você não sabia muito sobre a relação desses híbridos que são importantes para a realeza com a família real. Mas pelo visto, a princesa já não gostava muito deles. Ela tem uma certa exceção para Emma, mas os outros três ela não parece gostar muito. Repúdio. Ela convive. Não, não é nem repúdio. Ela só que você não demonstra muito carinho por eles. Por que você não foi ajudar a gente? A gente não pode interromper. Não é? Nossa. E assim, ou a outra. Não é essa aqui não? É essa aqui. Ela saía de trás da Lauren. Sim. As estrelas me disseram que hoje o Maxfield ia aparecer. É você, não é? Parece tão forte. Ela se aproxima de você e a chefe com a mica na frente. Você vai fazer alguma coisa? Ele, tipo, só fazia um sinal de, tipo, 2 metros, sabe? 2 dedos. Ele concordava com a cabeça, aham. A Nana me falou muito sobre você. Ela parece ter gostar muito de você. Ela te tirou daquele vilarejo, não foi? E no momento que ela falava vilarejo, a sua memória não lembrava de vilarejo nenhum. Ele virava a cabeça lentamente pro lado, tipo... Oi? Sabe aqueles glitches de Underverse que acontecem na sua cabeça? Que acontecem em Underverse, então? E aconteceu na sua cabeça. Como se um espaço totalmente preto que ficava na sua mente era preenchido por um vilarejo. Logo você tá me dizendo que eu lembrei? Você tá lembrando? É bem turvo, eu acho. Eu não me lembro direito. Que essa constelação é tão apagada. As estrelas vão nascendo. E as por últimas vão apagando. É isso que eu queria dizer. Você vai dar um ótimo herói. Não vai lembrar o nome daqueles que você matou. Você dá valor nos híbridos que você tira a vida? E ela é essa e a Índice, mesmo com o corpo dela imóvel, o corpo dela tá tipo assim, ela ia se aproximando, tipo, se largando do Shroud. Não precisamos explicar. Não. Pois bem, Maxfield, o meu nome é Omni. Você pode me chamar de Omni nesse caso, tá bom? Omni. Omni. É tipo... Só um minuto. É tipo homem, Não, só que homem. O-M-I. Omni. Homem. A Lauren lá no fundo falava: chega de enrolação, irmã. Vamos chegar direto ao assunto. Precisamos saber qual é a sua vocação, Maxfield. Era essa vocação. Que vocação, exatamente. Não tinha aquela coisa disso pra você. Aí, com aquela. Antes que o Max pudesse falar algo, aí simplesmente já chega, eu já falei com vocês. Vocês não vão transformar ele em fantoche. E nessa hora, o corpo dela fazia. É simplesmente como se tivesse um monte de corrente se libertando e ela ia voltando, sabe? O corpo dela é assim. Tipo, é como se os ossos dela os ossos dela tipo, se deslocando,
estalo nos ossos dela e ela voltou na instância normal dela, de pé. O Short olhava pra escolher a soldada, você pode, por acaso, paralisar a general, ela achou, ficava com uma cara de, você acha mesmo que eu consigo fazer isso de novo? Ela vai acabar com a gente. E aí, essa posição deles ficando aqui na frente, a Omni ficava dando uma leve risada. Ai, ai. Mx. MM. Você por acaso quer puxar briga, não do estado que você está agora, não é? E nessa hora que ela falava isso, mais um corpo surgia pulando da porta até o meio deles. E na hora que ele pulava e cai no chão, todo o terreno não tremia, mas imagina um terreno assim, imagina um terreno no solo, assim, eu vou desenhar pra vocês. Imagina um terreno assim. Pesava, curvava, né? Não, um terreno Tá falando? solo. Aí, quando ele pisava, surgia literalmente uma onda assim, que empurrava todo mundo pra cima, tipo, fazia o pessoal perder equilíbrio, sabe? Uhum. Era basicamente como se ele tivesse manuseado a terra embaixo, sabe? Quando ele pisou. Uhum. Porque ela não Tão rachou, forte. o chão não rachou. O chão não rachou. O chão tá normal. Aquela coisa que tava na frente não falava nada. Você tem que falar alguma coisa? Pra onde tem um O Max ficava tipo, what the hell? Ele tava um pouco, tipo, confuso e estranhando aquilo enquanto, tanto com aquele impacto, eu acho que instantaneamente quando o impacto ia vindo, ele botava a ponta do cajado no chão, que tem as garrinhas, sabe? Pra se segurar. E nessa hora, a Ashford dizia: vocês podem prender ela. Ela meio que tava atacando a princesa lá em cima. Nisso, os 4 ali olhavam pra Amix. Você tava atacando a família real? A Lauren dizia. E a Centena ficava tipo: por que você fez isso, general? A Omni ficava: parece que ela não vai mais poder ficar mandando gente, né? Acaba com ela, Watts. O Watts, que era aquela coisa ali, dava pra ver que tinha alguma coisa ali dentro, porque como é que explodia, ver a água no chão ali. Ele pegava, ele fazia ele literalmente tirava um machado dele do chão. E o machado não era feito de terra. Era como se ele sempre estivesse embaixo do solo, como se ele fosse um tubarão, sabe? Mergulhando. O machado dele é como se fosse um tubarão. E ele pegava na mão. E quando ele pegava na mão e ele, tipo assim, mexia com ele, fazendo a instância de combate, todo o terreno ele ia mudando, tipo assim, meio que fazendo a sala virar meio que um cilindro, assim, em vez de virar um quadrado, ia virando circular. E aí que parecia estar numa instância de combate também. Vocês podem ver os quadros. O Max, ele tipo, batia o cajado no chão, fazendo um barulho até que, tipo, chamasse atenção, porque, né, a garganta não tava pra isso. E olhava pra todo mundo com uma cara de extremo, tipo, estresse, tipo, vão criar outra briga desnecessária de novo. A Lauren, lá no fundo, dizia: Maxfield tem razão. Não precisamos gerar outra intriga. Eu acho que podemos deixar essa passar pra general. Já que ela é tão amada pelo povo. Mas, por acaso, ela te contou que ela não quer que você vire herói? A Chaé, ela novamente surgia a dúvida. Isso é um negócio que tem que surgir automaticamente em você, né? Que surge a dúvida na sua cabeça e na cabeça da Chaé. Tipo, ela dizia na sua frente, tipo, como vocês sabem que ela veio para a gente? O que vocês estavam fazendo esse tempo todo?
um pouquinho pra frente. E aí, você vai dizer alguma coisa? Quando ela se aproxima? Max fica, tipo, um pouco pensante, tipo. São muitas dúvidas para responder de uma vez. Hum, Tanto quanto vocês têm dela, quanto eu tenho de vocês. Então ela não te disse? A Alma dizia. É porque não pode. Não pode haver dois heróis. A Amix vai morrer. O quê? A sala ficava num silêncio. Até as For ficava surpresa. E o conselheiro, o Shroud, se aproximava. Me permitem me intrometer, mas como assim a general vai morrer? Não. Não podemos perder a força dela. Eu estava até. A Almi ficava do lado ali, né? As profecias são assim, conselheiro. Não pode haver dois heróis. E não há nada que vocês possam impedir. É o destino do Maxfield se tornar um herói. E no momento que isso acontecer, a general morre. Não porque o coração dela irá parar ou a cabeça dela explodir. Apenas Shin vai levar a Amix para a próxima vida. Ela se tornará mais uma estrela no céu. A Lauren, ela batia de leves nas costas do armadurado. Vamos, Watts. Vamos se retirar daqui. Já passamos a mensagem para o próximo herói. Nos conheceremos em breve, Maxfield, porque o que fizemos até agora, todos esses anos, foi apenas uma apresentação. E antes da Lauren sair da sala, Ana, vamos. Ela me meteu uma ameaça, é isso mesmo? Não, no caso ela quis se desconhecer, é que basicamente até agora vocês só se cumprimentaram. Lembra que ela te conheceu quando você era jovem? Tipo, ela só disse Sim. seu nome, ela nunca falou nada sobre ela, você nunca falou nada sobre você. Ela apenas observou a sua vida. Você ainda vai conhecer ela, basicamente. Ela observou você porque sempre teve a Ana do lado dela pra contar sobre você. E a Ana ficava com um olhar meio de culpa, basicamente, olhando pra você. Ah, O Max parecia um pouco abismado com isso tudo. a Omi, ela não era um risonho nem nada, ela tava tipo. Foi ótimo te conhecer, Maxfield. A gente pode se ver outra hora. Tchau, tchau. Ela dava pra ver. Vaca, vagabunda. Então, dava pra ver. Não dá, assim, eu não mostrei aquele design pra vocês, gente, mas. Vagabunda, vaca. A de cabelo rosa ali, ela é uma híbrida de vaquinha, basicamente. Ela tem as quatro, sabe, o pocotó, né? Enquanto a Ana tem cobrinhas na cabeça, a Laura é como se fosse uma. Eu não lembro, é um gafanhoto, uma vespa, eu não lembro. É uma morph, é uma morph. Nossa. Já o armadurado não deu pra ver, ele é só uma armadura. Mas pelo visto, os quatro são híbridos. Cheiro de híbrido, cheiro de minoria. A Ana ficava olhando pra vocês e. Me sinto muito, pessoal. E nessa hora que ela fala sinto muito, a cabeça do Max tá acontecendo tanta coisa que a primeira coisa que todo mundo vê, o Max só viu que ele cuspiu sangue. Porque a cabeça dele tinha voltado ao normal, né? Tipo, tá. Só que a náusea basicamente só tinha enfraquecido. Ela só, tipo, é como se ela estivesse carregando uma carga gigante que caiu agora no Max. E o Max caía no chão. Ele não tinha força pra segurar. E ele só conseguiu ouvir fundo: Max! Max! E a Ana se aproximando, dava pra ver o rosto da Ana, o Shroud de fundo, as For quebrando a regra dos 5 metros. Meu Deus. E dava pra ver que toda a visão do Max
Tava se desaproximando. Cadê? Apagou, menino. Como posso dizer, Max? De sozinho aí, pá. Ai, O que você tá fazendo, Max? Na verdade, perdão, o que você tá fazendo, McCoy? Sim, a voz era dele. ele. E você pode responder, tá? O que você tá fazendo? O que eu estou fazendo? Essa Ele. jogada é tão previsível. Quando você voltava pra realidade, vocês dois estavam jogando xadrez. E ele era uma forma de sombra, bem grande, bem maior que você. E você havia feito uma jogada que realmente ele moveu um peão, ele moveu mais um peão e você levou checkmate. Ah, eu fui distraída, eu diria. Eu percebi. Um erro normal na juventude. Está tudo bem. Na próxima você terá mais chance. Como se sente com a derrota? Eu diria que é um misto de sensações, mas entre elas é algo como decepção, onde eu poderia ter feito algo melhor, né? Acho que você está vendo do pior lado da coisa. Não acho, eu tenho certeza. Essas gírias de vocês me contaminaram. Eu tinha uma forma de me expressar tão... Você não deve se arrepender do que você poderia ter feito, McCoy. Você tem que aprender e fazer melhor na próxima vez. Não te criei dessa forma. Eu entendo, eu acho. Tem desculpas. Odeio desculpas. Tudo bem, então. Imagino que você está cumprindo como o desejado. Então não tenho que me preocupar. De certa forma você é melhor do que eu nisso. É leal e obedece muito bem. Tome cuidado com as próximas escolhas porque elas serão cruciais para os destinos de alguns que você ama. Eu sei que, apesar de tudo que eu pedi a você, você não quer perder eles, não é? Eu consigo ver no seu coração. E ele parecia um pouco inquieto e ele concordava com a cabeça enquanto ele parecia engolir um pouco da sua própria saliva. É, algo assim. Ele pegava a mesa, porque ele era muito grande, né? A mesa era pequena, o tamanho do Max no caso. E ele Ai, jogava meu pro Deus. lado. Ele jogava pro lado. E ela, tipo, você jogava, as peças jogavam tudo pro lado. Ele ia se aproximando do Max, ficando uns 2 metros ali. Se você não faz algo com amor, McCoy,
aquilo não será feito perfeitamente. E aqui nós só aceitamos a perfeição. Eu e ela só aceitamos o perfeito. Somos entendidos? Ele, tipo, parecia estático vendo aquela mesa sendo revirada de uma vez. E depois ele virava a visão para o rosto daquilo. E aí ele abaixava um pouco a cabeça e concordava. Você não precisa me dizer. Vou. Porque, apesar de eu saber de tudo, eu quero ver você falando. É muito importante quando você se expressa, McCoy. Não adianta você só querer salvar eles. Você tem que falar e fazer. Porque as coisas não acontecem sozinhas. Eu entendo. Ele colocava a mão na cabeça do Max e fazia um cafuné. O Max, ele, tipo, ele não levantava o rosto todo, mas sim só uma parte, tipo, sabe quando você olha pra cima? E nesse momento você conseguia não ver mais a sombra preta, você via a aparência dele. E você sabe como é a aparência dele. E nesse momento a realidade ia voltando e você ia acordando. Você não sabia como era exatamente a situação que você estava acordando, mas o que você poderia deparar é que tinha alguém que estava com o rosto muito colado com o seu. Dá pra ver lá no fundo, não dá? É azul, né? Ah, cara, de novo essa maldita cena me perturba. E você ia acordando. Parecia uma cama de repouso. Eram aqueles locais de recuperação, sabe? Como se fosse uma local de recuperação, basicamente, da área mais nobre. O local ia tudo. Ah, sua visão ia ficando mais clara, mais clara, mais clara. Na hora que ela ia percebendo que você estava acordando, ela. E aí, garotão? Só um socão, Max, vai. Ela tava. Não é deitada na sua cama, mas sabe quando tá deitado de lado, basicamente? Sim, meio. E aí, gatão? Então, e aí, gatão? Usando o braço dela pra apoiar a cabeça dela. E você tava deitado no meio da cama toda coberta. Ele usava a justa mão que ela não gosta quando ele toca nela e botava na cara dela, empurrando ela pra fora. Ela caiu na cama, fazia mal barulho. 2 metros. Por que você fez isso, Max? Parece até que você não gosta de mim. Eu te considero bastante. Se fosse um desconhecido, eu já teria enfiado um soco na sua cara. Ah, que fofo. Bom, parece que você já tá bem melhor, já consegue até falar e me bater. Eu não te bati, eu te empurrei. Mas disse que ia me bater. Eu não ia te bater. Ah, tem certeza? Talvez eu gostaria. Por favor, deixa esses seus interesses longe de mim, Aço. Você pode me chamar só de força, sabe disso? Ou é muito íntimo pra você? Tá. Tudo bem. Pô. Força. Ela
Ela se sentava aqui do lado da sua cama, basicamente. Ela só sentava. Eu fiquei bem preocupado quando você caiu lá. Ah, princesa também. Eu caí. Caiu. Parece que você teve uma overdose, pelo que diagnosticaram, uma coisa aqui. Eu não sei se dizer. Eles nem conseguiam saber exatamente seus sintomas. Você só tava basicamente. Eles não sabiam dizer. Era como se sua magia por alguns instantes tivesse se tornado completamente pura. E seu corpo não aguentou. A gente achou que você estava machucado, mas na verdade você estava regenerando. Ele olhava, tipo, Então, tipo, aqui do seu lado, as fortalezas lá do outro lado tá o cajado. E o olho dele tá fechado. o mestre virava o olho lentamente pro cajado, depois olhava rapidamente pra Sfor. Entendi. Mas. O bom é que você tá bem. Ela tava. Todo mundo ficou bem preocupado com você. A Enas, ela também ajudou, todo mundo trouxe você pra cá e. Bem, a maioria não ficou aqui. Fiquei. A princesa voltou pro castelo. A general está, pelo visto, em cativeiro. Eu não sei como explicar, mas pelo visto é um local onde ela não é uma prisão. É basicamente um quarto onde ela não pode sair. Mas ela vai receber todo tipo de coisa que ela precisar. O Shroud ficou. O conselheiro ficou aqui. Ignora os nomes que eu tô falando, tá? Porque eu primeiro foi. É na minha cabeça, eu ia tomar, mas ela não tá falando. O conselheiro, ele ficou aqui comigo por um tempo, já que ele queria conversar com você, mas pelo visto não deu tempo. Ele precisava sair pra cuidar dos 1000 afazeres que ele chegou aí. E o general Dorelli te ver, mas ela não pôde vir, pelo visto. Você sabe por que eu fiz aquilo, não sabe? Prender a Enes. Se ela for presa, você pode se tornar o próximo general e a gente volta a trabalhar juntos. Eu estava levando mais em consideração que eu estava literalmente quase morrendo ali, mas. Mas eu. Mac, você não morre, eu já falei pra você. Mas. Não exagera, Sfor. Toda cena, todo híbrido morre alguma hora para outro viver. Para de ser tão. Não? Cara, ela olhava pra você e na hora que ela, tipo assim, se aproximando um pouquinho de você. Cara, O que foi? Fala. Não! Não! Apesar de você estar consciente, seu corpo não consegue se mexer muito bem. Tipo, você consegue mexer seu braço ainda, mas. Vai. No momento que ela se aproximando de você, aquela maldita cena. Lembra-se do Vietnã? O Max tava literalmente a imagem daquele cara no Vietnã. Dava pra ver. Na porta. Tipo assim, a beiradinha na porta, sabe? A beiradinha. Calma. De novo o Shroud. O Shroud ali. A visão periférica do Max, ele percebia aquilo? Ele conseguia ver na hora, e a Asfor não. A Asfor ainda tava, tipo, olhando pra você com um olhar muito encantador. O Max botava a mão
no ombro, no queixo dela e virava. Nossa. Caraca, cara, você é tão anticlimático. Oi, Chaldre. Oi, Sir Maxfield. Olá, cavaleiro. Ashford. Asfo. Ashford. Eu atrapalhei alguma coisa? Ele olhava pra lentamente de side. Tipo aquele gif que tem do Max. Ele tava. Não, não estava. Ah, tudo bem. Ah, não se preocupem, eu não vou contar para qualquer marido ou mulheres que vocês tenham. Se Eu vocês não falam sou alguma coisa. casado. Acho que vou falar na mesma hora que você, eu não sou casada. Tudo bem. É que eu já vi tantos casos de amantes e. Tá. Enfim. É, a música, né, voltava, a música bonitinha voltava. Cara, eu não consigo nem mais, pronto. Sendo Maxfield, desculpa vir incomodar essa hora, apenas vim dar uma última notícia e também ver o seu, como está sua recuperação. Já se aproximando Eu tô consideravelmente melhor. Tem algumas partes do corpo que ainda estão meio que. Ele, tipo, mostrava, tipo, sabe quando você tenta mexer um pouco o corpo e ele não reage muito, mas ele tá vivo, sabe? Mas, eu não sei, o Max tá sentindo dor? Acho que não, né? Porque como tu falou. Não, eu não sinto nenhuma dor e eu acho que, de acordo com vocês, eu não vou vomitar. você vai poder voltar à escola e exatamente por esse instante eu fiquei bastante pilhado com aquela notícia. Aqueles moços que nos apresentaram foi muito ético o que fizeram, mas aqueles são os 4 cavaleiros da libertação. São basicamente grandes vozes aqui no reino onde decidem. Eles fazem parte das decisões bastante cruciais do reino de Ensign, mas não são da família real. São, de certa forma, um equilíbrio que o rei decidiu determinar para que Ensign não fosse decidida pelos destinos. Ele decidiu dar decisões de Ensign na mão de 4 híbridos que pudessem também tomar decisões de acordo com a própria raça deles. Então, eu sinto muito a presença deles. Eu não sou o melhor amigo deles, mas sei que são boas pessoas. Apesar de que eu nunca vi essa história acontecer, agora eu tenho que ver para Ele parecia bem desconfortável quando ele falava. uma ideia brilhante. Ele bate a palma assim. Venha, senhorita Naves. E era uma moça que ela tipo ficava de relance ali olhando na porta, não dava pra ver o país dela. Ah, não! E ele ficava. Me desculpem. Mulher, você pode vir logo? E ela se tentava de esconder. E pulava da porta. Ela não falava nada. Ela acabou vindo. Oi. Ele olhava pra nave, tipo, virava a cabeça lentamente de lado. E qual é a sua ideia? Esta é a senhorita Naves. Ela também foi uma aventureira como você, uma exploradora. E eu tive uma ótima ideia porque eu não gostaria muito
cara aqui. Talvez tentar mudar um pouco as regras daqui. Já que percebemos que talvez aquele santuário não deu certo. Acho que fala coisa, conselheiro. Eu não posso deixar o teste não. Apesar de que, sabe, você é muito importante, mas professor, você é importante, claro, mas a general, acho que eu ficava com a side eye de, você tá falando Verdade. que Mac não é importante? Ah, só, por favor. Não é isso, então, talvez não tenha feito aquele santuário funcionar de propósito. E aí eu decidi que o Sam Maxfield pode se tornar um herói de outra nação e voltar para cá sendo um herói. Acho que eu ficava. E você, vai falar alguma coisa? Ele olhava Se pra. for Vernox. Não. Ele olhava pra Foi depois. Um fraude do tipo. Isto me parece bem esquisito. Eu sei, deixa eu falar. Eu sei que a gente tá totalmente contra as éticas, mas O moral. eu sei, mas não podemos. Acho que não tiraria esses demais. Ela deve ter feito o santuário não funcionar de algum motivo. Talvez isso fosse um sinal pra gente, para nós que estamos aqui. Para que entendêssemos que não era pra ser. Talvez era pra outro lugar. Então eu tive uma ideia. Um local que ainda há nesses santuários. Uma das raízes da vida. E é aí que a senhorita Naves entra, porque ela já foi para este local. Vai manter esse segredinho ou. A Naves, ela basicamente ia se aproximando e ela tinha basicamente uma mochila, uma pochete com ela, falei errado. Nessa pochete ela tirava um mapa. E o mapa que ela mostrava era um só dos mapas, uma parte só dos múltiplos mapas que tem partes diferentes naquela região. E era basicamente um mapa que mostrava Inarx. Cara, Ainda como é que bem. eu posso falar que você nunca viu boas notícias de lá? Não tem híbrido logo ruim. Cara, você matou tantos filhotes de lá, mano, tantos filhos de descendentes de lá. Fraude. As folhas na oportunidade. É que não vai. Vocês não estão entendendo. Não existe outra nação que o Nexus, o Sam Nexus, possa fazer isso. Mas outra nação, quando vê que eles têm defeito na ordem natural das coisas de lá, elas vão atrás dele. Já existe um herói para todas as regiões. É por isso que só há um herói de cada região. Eu nunca havia percebido isso. Mas se você for a essas nações, elas vão te caçar. Então, vamos numa nação que não tem nenhum herói escrito. Não tem nenhum herói decretado. Se você se tornando o herói de Narx, você poderá voltar para eles. E eles terá dois heróis, só que vocês serão nomeados como herói de Narx. Ok. Qual é a menos chance de eu morrer nesse processo? Uma das raízes da vida. O Max, ele tipo. Ele ia um pouco mais pra
naquela parte da frente da cama, ficando perto do Frog, ele olhava pro Frog fixamente. Você já sabe quantas vezes eu já matei híbridos? Você sabe contar nos dedos? Não, né? estará com prazer em receber você. Ela está em posse sobre uma das raízes. E você poderá se locomover até a raiz, e a raiz provavelmente mostrará a sua vocação. Não aconselho nada com você. Antes do Max falar qualquer coisa, a Ashfur se aproximava. Eu vou. O quê? Você tá achando que a gente vai... Não tô achando nada. Não, eu vou, Max. Eu nasci lá. O Shroud ficava com um olhar de... E ele completava, tipo, como a botava um pouco mais pra frente, ele se inclinava um pouco pro lado, pegando o espaço de visão. E meus perdões, mas eu já lidei com bastantes pessoas no meu antigo trabalho, e ela é a pessoa mais competente que não morre mais rápido. Ele olhava pro chão, ele levantava, tipo... Não, o Max, ele olhava pro Shroud com a sobrancelha levantada, do tipo... Conselheiro? Teoricamente não só tem você? Ele, tipo, parecia meio confuso, inquieto, tipo, parecia muito o Shroud querer ir. Mas ele, ele antes de responder, ele ficava tipo... Você querer ir? Ele olhava pro Shroud. Ele tá chorando? Então você deve ser o herói Maxfield, não é? Maxfield McCoy. Acho que ela se aproximava. Acho que é um prazer, garota. A Naves, ela era bem tímida, mas ela parecia, tipo, ela não encostava, ela só... Eu vejo vocês amanhã, eu acho. Você não vai falar nem o seu nome direito? Ela, tipo, tava muito
nave. Ou, não sei, dá pra fazer um trocadilho bom com nave? Como é que me ajuda aí? Não se faz trocadilhos E nesse momento, com pessoas que você não conhece. ela vai sentir entrelaçado no braço dela. Em volta do pescoço da nave, sabe? Então entrelaça o braço na parte dos ombros dela. A nave parece muito bicho. Ai, Jesus, Odeio todos os players. O quê?